Meus queridos irmãos, nesse momento vamos para a reflexão da palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 32, a Atos capítulo 5, até o verso 11. Você percebeu que o texto vai ser um pouquinho mais extenso, mas eu peço a você paciência e também reverência à palavra do Senhor. Para iniciarmos, irmãos, o nosso sermão, vamos ler por enquanto apenas o verso 11 do capítulo 5. Atos capítulo 5, então, verso de número 11. A palavra inspirada por Deus registra: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar e bendizer agora por meio da tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nós precisamos de ti. A tua palavra é alimento para a nossa alma. É pão para o faminto. Por isso nos alimenta nesta noite, Senhor. No nome santo de Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Meus amados irmãos, em Atos capítulo 2, nós vimos uma cena bem parecida com a que veremos no texto de hoje. Se você se lembra, nós contemplamos lá no capítulo 2 que a igreja cuidava uns dos outros com um amor tão profundo que chegava a constranger. Os irmãos vendiam as suas propriedades e os recursos que eles obtinham com a venda distribuíam conforme as necessidades, ao ponto de ninguém na igreja sofrer privação. Essa prática, queridos, não ficou esquecida no passado, em Atos capítulo 2, mas continuou. A igreja, então, continua a ser marcada pelo amor e pela generosidade, pelo compromisso com o bem-estar de seus membros. É sobre isso que vamos estudar hoje. Neste capítulo, temos diante de nós, queridos, 4 exemplos. 2 positivos e 2 negativos. De um lado, veremos a generosidade sincera daqueles que, de fato, amam a Deus e ao próximo. Do outro, veremos aqueles que, movidos pela hipocrisia, tentam enganar não somente a comunidade, mas o próprio Deus. Diante, então, deste contexto, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que podemos aprender com esse texto? E isso nos leva à ideia central da nossa pregação. Preste atenção. O nosso amor deve ser sem hipocrisia. Eu vou repetir, caso você queira tomar nota: o nosso amor deve ser sem hipocrisia. Como podemos, então, observar exemplos dessa verdade no texto de hoje? Eu separei para os irmãos 2 respostas. Vamos ver o amor sincero e, em contraste, o amor hipócrita. Vejamos, então, o amor sincero. Volte os seus olhos para o verso 32 do capítulo 4. A palavra inspirada por Deus nos conta: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. A multidão, irmãos, aqui mencionada, pode se referir àquele povo que viu a cura do coxo de nascença e, contemplando aquele milagre, foram então expostos à verdade do Evangelho, trazida por Pedro e João. Eles creram e então foram acrescentados à igreja. Queridos irmãos, veja como o Senhor trabalha. No capítulo 2, nós vimos que diariamente Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Esse movimento continuou.
Muitos estão sendo alcançados. Mas agora, o texto não nos diz exatamente ou aproximadamente o número de convertidos. Mas isso pouco importa. O que importa é que Deus continua a salvar pecadores. Ele continua fazendo isso também hoje. Esses irmãos, então, foram profundamente impactados com a mensagem do Evangelho e compreenderam o senso de unidade que há no corpo de Cristo, passando a viver então de forma diferente. O texto nos disse que eles tinham um só coração e uma só alma. Isso significa que havia uma unidade extremamente forte, presente nessa comunidade. A igreja, irmãos, não é simplesmente um ajuntamento religioso que se limita a um dia da semana. Não, a igreja é uma família. Nós temos aqui laços fraternos, amizades sinceras. Aqueles irmãos compartilhavam o mesmo sentimento, a mesma vontade, a mesma paixão. A pergunta então que fazemos é: de onde que veio essa unidade? Ela é fruto do amor misericordioso de Deus, que mesmo diante do pecado do seu povo, decidiu salvá-lo e perdoá-lo. Quando somos atingidos, então, por esse amor imenso, nossas vidas são transformadas. Não são transformadas de forma superficial, não, mas de forma radical. Se estamos em Cristo Jesus, à medida que caminhamos com Ele no dia a dia, vamos automaticamente ficando mais parecidos com Ele. Era isso que estava acontecendo aqui. Jesus transborda generosidade. Aliás, na cruz do Calvário, Ele demonstrou o maior ato de generosidade já visto na história. Ele deu a sua própria vida para resgatar pecadores miseráveis como nós. Por isso, aqueles irmãos, ao serem tocados por esse amor, despertaram também para a generosidade. Eles possuíam terras, casas, bens, mas entenderam que não fazia sentido acumular riquezas apenas para si, enquanto outros na comunidade poderiam estar passando por necessidade. Então, em amor, eles decidem compartilhar para que ninguém sofresse privações. Era como se eles, olhando para os bens, dissessem aos irmãos: o que é meu também é seu. Mas atenção, isso nada tem a ver com os abusos que vemos hoje no meio evangélico brasileiro, onde muitos falsos pastores, verdadeiros lobos disfarçados, se utilizam da vulnerabilidade de pessoas para enriquecer às suas custas. Na igreja primitiva, não havia nenhum esquema de manipulação financeira, irmãos. Eles não doavam para que alguns acumulassem riquezas, não, mas para que ninguém passasse fome ou vivesse na miséria. O que os envolvia e movia, na verdade, era o amor. E esse é o verdadeiro conceito de generosidade cristã. Um coração transformado por Cristo, que se preocupa de verdade com o próximo. Mas não era somente a necessidade física que os irmãos estavam preocupados, mas eles também estavam preocupados com a necessidade maior de todas, a espiritual. No capítulo 4, versos 29 e 30, como vimos semana passada, os nossos irmãos pediram a Deus por ousadia, lembram? Para pregar o Evangelho e por poder de Deus na pregação desse Evangelho.
E o Senhor atende a oração dos irmãos. Olhe para o verso 33, por exemplo. A palavra nos conta: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles continuavam então a pregar o Evangelho debaixo do poder de Deus. E como vimos semana passada, após aquela oração fervorosa, a igreja foi cheia do Espírito Santo. E agora nós vemos os nossos irmãos se lançando na missão. Eles estavam enfrentando aquelas autoridades judaicas que haviam proibido a pregação do Evangelho. Eles não recuaram. E o próprio Deus confirmava a mensagem dos apóstolos. Nós lemos no texto que eles pregavam com grande poder. E qual era a mensagem central deles? Nós lemos: a ressurreição de Cristo. Cada milagre, cada maravilha operada servia como prova incontestável de que Cristo está vivo e reinando. Agora entendam, irmãos, os sinais não eram o foco, mas apontavam para a grande verdade do Evangelho. Eles demonstravam que o poder de Deus estava sobre os apóstolos, confirmando que a mensagem que eles pregavam era verdadeira. Hoje nós não precisamos de novos sinais, porque já temos o maior sinal de todos. Além da ressurreição de Cristo presente na nossa vida pela fé, nós já temos a palavra inspirada. Nós temos as Escrituras sagradas. É aqui que Deus fala com o seu povo. É aqui, quando a palavra é pregada com fidelidade, que Deus faz com que essas letras saltem aos nossos olhos, entre no nosso coração e então nos deleitamos dessa forma na sua presença. A palavra é a nossa única regra de fé infalível, única regra de fé e prática. O que devemos fazer? Assim como os primeiros cristãos, devemos seguir firmes na proclamação do Evangelho, confiando que o Senhor continua sustentando e confirmando a sua obra. Isso fazia com que a igreja desfrutasse de graça abundante. Se eles haviam recebido a maior graça de todas, a salvação em Cristo, agora compartilhavam da graça no âmbito material, cuidando uns dos outros com um amor de verdade. Pensem no contexto dessa passagem, contexto este histórico. Os irmãos, quando começa a perseguição, provavelmente perderam os seus empregos. Muitos perderam posse de seus bens. Outros foram excluídos do convívio social e familiar. Logo, muitos poderiam estar vivendo em necessidade. Mas os irmãos, aqueles que mais tinham, ajudavam aqueles que menos tinham, para que esses que sofriam não passassem necessidade. Isso é unidade. Isso é o exemplo prático de um só coração e uma só alma. Isso aqui, irmãos, que temos diante de nós, é um exemplo prático do que é uma igreja saudável. Eles estão envolvidos com a pregação do Evangelho, mas também envolvidos com amor uns pelos outros. Que isso também seja a nossa realidade. O amor que eles tinham não era apenas um discurso bonito, mas uma prática real, sem hipocrisia. Eles não faziam isso para aparecer, ou para receber prestígios ou reconhecimento na igreja, mas porque se importavam verdadeiramente com os irmãos. Esse é o amor cristão em ação. Contudo, é bem verdade, como vamos ver daqui a pouco,
que existiam alguns que não tinham esse mesmo sentimento, um coração sincero. Eles vão tentar enganar a Deus e a comunidade, mas sofrerão as consequências. Isso nos mostra, irmãos, que diante do Senhor, as nossas intenções são tão importantes quanto as nossas ações. Envolvidos então por esse amor genuíno, o texto prossegue, versos 34 e 35, olhe para ele. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O autor inspirado, Lucas, nos mostra aqui esse cuidado amoroso. Os irmãos não estavam apenas dispostos a compartilhar os bens uns com os outros, mas também, se fosse necessário, eles estavam dispostos a venderem as suas propriedades, aquilo que tinham, para suprir as necessidades dos irmãos. Como eu já mencionei em um outro sermão sobre esse mesmo assunto, isso não era um ato de exigência. Os apóstolos não haviam colocado essa atitude como uma obrigação. Eles faziam de livre e espontânea vontade. Tamanho era o amor que estava presente no coração desses irmãos. Comentando o texto, Martinho Lutero, um dos nossos reformadores, vai dizer: a essência é que um cristão precisa ajudar o outro sempre que puder, se isso não prejudicar. Pois o nosso Senhor Deus não deseja que vocês ajudem um pedinte e, para isso, transformem-se também em pedintes, junto com seus filhos. O que acontecia é que o amor e a unidade que eles tinham estava tão presente de verdade na vida comunitária que ninguém era deixado para trás. Quando surgia uma necessidade de livre e espontânea vontade, por tanto amar, eles as vendiam, a fim de socorrer aqueles que precisavam. É interessante notarmos a belíssima forma de administração presente no texto. Quando os irmãos vendiam as propriedades, eles conduziam os recursos à liderança, no caso do texto, aos apóstolos, para que então eles fizessem uma distribuição justa. Sendo eles os líderes, deveriam estar mais atentos às necessidades dos irmãos e assim distribuir os recursos de maneira justa, não para que ninguém fique com mais e outro sofresse com menos. Esse exemplo da igreja primitiva, irmãos, nos ensina muito sobre a generosidade e a mordomia cristã. Tudo o que temos, seja pouco ou muito, pertence ao Senhor e deve ser utilizada para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. A igreja entendeu isso. E aqui nós temos o primeiro exemplo positivo, a igreja. Lucas, o autor, agora vai nos destacar um segundo exemplo positivo. Ele vai focar agora em um ato de generosidade do homem, uma demonstração prática do que a igreja fazia, um homem chamado José. Verso 36 e 37, olhe para o texto. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. O autor aqui destaca um levita chamado José, reconhecido por sua generosidade. Aqui cabe uma abertura de parênteses, tá? Dizer que ele é levita não é sinônimo de dizer que ele era envolvido necessariamente com música, mas que ele era da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Logo, irmãos,
Hoje, nos nossos dias, no nosso contexto brasileiro, aquele que é envolvido com música não é levita não, tá? Porque ele não é da tribo de Levi. Fecha agora os parênteses. Isso aqui, irmãos, não deve ter sido um ato único, um caso isolado, uma atitude isolada de Barnabé. Mas parece ser algo que ele já fazia de forma costumeira. Nós podemos presumir isso pelo apelido que a igreja, os apóstolos, deram a esse irmão: filho da consolação, ou filho da exortação, o que nos mostra muito já o caráter desse homem. Barnabé era alguém que socorria os irmãos com aquilo que tinha. E esse episódio narrado por Lucas deve ser um exemplo apenas entre tantos outros que Barnabé socorreu os necessitados e consolou os aflitos. Aliás, irmãos, Barnabé aparece 23 vezes no livro de Atos, o que nos mostra a importância que esse homem teve na expansão da igreja. A sua fé não era apenas um discurso vazio, mas demonstrava de forma visível. Ele não apenas afirmava amar Jesus, mas ele demonstrava que amava Jesus através de atos concretos de serviço. Como bem nos ensina Tiago, o meio-irmão de Jesus, a fé sem obras é morta. Barnabé nos mostra que o verdadeiro cristianismo não é apenas professado com os nossos lábios, mas é vivido na prática, com generosidade, dedicação ao reino e amor. Meus amados irmãos, a nossa fé deve ser vivida. João Calvino, certa vez, disse: seria preciso que tivéssemos corações mais duros como aço, para não sermos tocados com a leitura dessa narrativa. Amados irmãos, como cristãos, devemos olhar para esse texto e refletir sobre o amor que nós temos vivido. A verdade é que muitas vezes falhamos na demonstração de amor aos nossos irmãos. Porque se amássemos de verdade, nos importaríamos com as dores dos nossos irmãos, estaríamos mais atentos às suas necessidades e seríamos mais dispostos a socorrer os aflitos. Caminharíamos lado a lado de verdade com aqueles que sofrem, sendo na prática aquilo que chamamos de ombro amigo. Além disso, agiríamos com sabedoria, amor e compromisso cristão. Quando víssemos um irmão em pecado, o confrontaríamos no particular, com graça e amor. Quando encontrássemos alguém abatido, o animaríamos com palavras de esperança, não de promessas vazias. Quando víssemos os necessitados, socorreríamos eles com aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Esse é o amor genuíno que o Senhor nos ensinou. Um amor que se expressa em atitudes. Perceba como Jesus eleva o mandamento do amor. Em João capítulo 13, ele declara: um novo mandamento dou a vocês, que vocês amem uns aos outros. Quem parou nessa parte do discurso de Jesus poderia ter retrucado, dizendo: isso não é um novo mandamento. Afinal, a lei mosaica já previa que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus mesmo resumiu a segunda tábua dos 10 mandamentos dessa forma. Contudo, o nosso Senhor não para por aí. Ele continua dizendo: assim como eu os amei, vocês também devem amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês
são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aqui Jesus eleva o padrão do amor. O padrão não é mais o amor que nós temos por nós mesmos. O padrão do amor agora é amar, como o próprio Jesus nos amou. E como Ele nos amou, irmãos? De maneira sacrificial, entregando-se completamente por nós. Assim, é dessa forma que devemos amar os nossos irmãos. Um amor que se doa, que se importa, que vai além de palavras, que se expressa em atitudes. Como já disse, a vida da igreja não se resume a um encontro semanal, mas deve ser um caminhar diário, em relacionamento mútuo e cuidado amoroso. Afinal, essa é uma das marcas de um verdadeiro cristão: ser reconhecido por o amor que manifesta. Você é reconhecido por esse amor? Barnabé o era. Ele amou tanto que recebeu um apelido carinhoso dos apóstolos, Filho da Consolação, que refletia o seu caráter. E quanto a nós, irmãos? Se alguém fizesse uma investigação sobre a nossa vida, conversasse com as pessoas que você está durante a semana, o que seria ouvido a nosso respeito? Qual é o testemunho que você tem dado? Talvez ouviríamos: fulana é fofoqueira, cicrano é explosivo, aquela mulher vive falando mal dos outros e é cristã. Amados irmãos, são essas as marcas que queremos deixar? Vamos lutar contra isso. Se formos reconhecidos por algo, que seja pelo amor que transborda nas nossas vidas. Que o nosso nome, irmãos, esteja associado à graça e à misericórdia de Deus. Assim como o nome de Barnabé também estava associado. Afinal, não há marca mais evidente de que possuímos a salvação e de que pertencemos a Jesus. A igreja que ama com sinceridade também doa com sinceridade. A generosidade, queridos, deve ser uma expressão natural desse amor. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele disse que o crente que é cheio do Espírito Santo tem o coração aberto e o bolso também. Afinal, tudo o que temos vem de Deus. Ele nos confiou bens e recursos para que sejamos bons mordomos. O que isso significa? Fiéis administradores dos recursos que Ele nos confiou para a glória de seu nome. É claro, queridos, que devemos cuidar da nossa família. Essa é a primeira forma de praticar a boa mordomia cristã. É bíblico. Mas também os nossos recursos não devem ser utilizados apenas para nós, mas também para o bem da igreja local, para a expansão do Evangelho, para o bem do povo de Deus. Por isso eu quero encorajar você a participar dos momentos de ofertório com mais regularidade. A oferta faz parte do culto. É um ato de adoração. Você vem ao culto para prestar culto. Você não vem para assistir um culto.
Como eu disse no início desse culto, nós não somos agentes passivos, nós somos agentes ativos. Nós estamos prestando culto ao Senhor. E assim como nós não podemos negligenciar o louvor, a pregação da palavra, nós também devemos contribuir sempre que tivermos oportunidade e sempre que pudermos, de acordo com os nossos recursos. Muitas vezes, irmãos, retemos o dinheiro porque não confiamos plenamente no Senhor. Outras vezes, amamos tanto os nossos recursos que fazemos deles ídolos do nosso coração. Mas o Senhor Jesus já alertou sobre isso. Nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos amar a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Quando ofertamos, quando doamos, quando ajudamos um irmão em necessidade, estamos dizendo que o dinheiro não nos domina, mas que ele está debaixo do senhorio de Jesus e vai ser utilizado para a glória de seu nome. Vamos nos desapegar disso. Afinal, a palavra de Deus nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E para onde vão os nossos recursos, as nossas ofertas? Para a manutenção dessa casa, irmãos. Nós devemos pagar a energia. Vocês sabem, quando chove, estamos cheios de infiltrações. Às vezes precisamos fazer um reparo no som, melhorar a iluminação, reformar os banheiros. E tudo isso é feito com o quê? Com as nossas ofertas. Por isso, vamos ser generosos também na obra do Senhor. E mais do que isso, eu só mencionei a estrutura. Nós, como cristãos, devemos ser uma igreja que tenha influência na nossa sociedade. Nós devemos também nos envolver na generosidade cristã com os nossos recursos, para que também enviemos missionários, treinemos missionários que no futuro saiam do nosso meio e que possamos também sustentar esses missionários. Deve ser usado para a expansão do Evangelho. Então vamos ser mais generosos, irmãos. Lógico, de acordo com as nossas possibilidades. O nosso amor deve ser sem hipocrisia. Posso ouvir um amém? Se tivermos dois exemplos marcantes e positivos, como a igreja e o próprio José, chamado Barnabé, vejamos agora, por último, dois exemplos negativos, o que chamei de o amor hipócrita. Olhe para o verso 1 e 2 do capítulo 5. A palavra nos conta: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Provavelmente, ao verem o reconhecimento que Barnabé recebeu na igreja, o casal Ananias também decidiram vender uma propriedade. A princípio, irmãos, a atitude desse casal parece louvável. No entanto, havia um problema. Eles reteram parte do dinheiro. E qual é o erro nisso? A propriedade era deles e não havia qualquer obrigação de vendê-la. Se desejassem, eles poderiam muito bem ficar com parte do dinheiro e doar o restante, contanto que fossem transparentes. O problema não estava no fato de guardarem o dinheiro, mas na mentira que contaram. Eles quiseram apresentar uma generosidade que não era real. O pecado de Ananias e Safira não foi simplesmente reter o dinheiro, mas tentar enganar
a igreja e o próprio Deus. É por isso que o texto continua, versos 3 e 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Com esse questionamento de Pedro, fica claro que não havia qualquer obrigação para vender a propriedade, ou até mesmo para doar todo o valor arrecadado. No entanto, Ananias queria ser ou parecer generoso, e com isso ganhar apenas a aprovação dos homens, sem se importar com o que Deus pensava nele. Assim, vendeu a propriedade, reteve parte do dinheiro e levou o restante até os apóstolos, dizendo que era a quantia total arrecadada. Alguns dizem que à mentira foi acrescentado também o pecado do roubo. Pois Lucas se utiliza de uma expressão, na verdade, um verbo no texto original no grego, que pode ser traduzido que ele se apropriou de forma indevida. Diante desse contexto, o comentarista John Stott vai dizer: portanto, temos de presumir que, antes da venda, Ananias e Safira teriam firmado uma espécie de contrato para dar à igreja o valor total arrecadado. Por causa disso, quando eles trouxeram apenas uma parte em vez de tudo, foram culpados de uma apropriação indevida. Se esse for o caso, eles quebraram o 8º e o 9º mandamentos. E meus irmãos, aqui nós vemos um forte contraste com Barnabé. Enquanto Barnabé demonstrava uma generosidade verdadeira, sem hipocrisia, Ananias apenas apresentava ser generoso. Seu fruto não era de um amor sincero, mas de um desejo por reconhecimento humano. Pense comigo, é bem provável, ou aparentemente, Ananias e sua esposa Safira eram crentes. Eles participavam das reuniões. Eles ouviam as pregações dos apóstolos. Eles cantavam. Estavam em oração com a igreja. Presentes na vida comunitária. Mas o coração deles foi tomado pelo egoísmo e pela hipocrisia. Alguém já disse que a hipocrisia é a tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que somos mais espirituais do que na realidade somos. O nome de Ananias significa cheio de graça, ou graça de Deus. Mas Ananias também vai descobrir que Deus é santo. Safira, por sua vez, significa bela, mas o seu coração se tornou horrível por causa do seu pecado. Diante da descoberta do pecado, o texto prossegue, versos 5 e 6. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. O juízo de Deus veio sobre Ananias de forma repentina. E como punição merecida, morreu. Recebeu o salário do pecado, a morte. E nesse caso, a morte física. Isso nos leva a uma pergunta. Não tinha outros pecadores na igreja que também merecesse a morte? Claro que sim. Todos nós merecemos. Mas por que isso aconteceu com Ananias? Talvez consigamos responder a essa pergunta
quando analisamos o texto original e descobrimos uma possível tradução para a pergunta de Pedro, que seria a seguinte: Ananias, como foi que Satanás encheu o teu coração para falsificar o Espírito Santo? O pecado de Ananias não foi apenas mentir à igreja, mas a atribuir ao Espírito Santo uma ação fraudulenta. Ou seja, ele tentou enganar o povo de Deus e, ao mesmo tempo, tentou desonrar a Deus, dando a entender que a sua atitude era fruto do Espírito. Diante disso, o julgamento divino veio sobre ele, conforme a soberana justiça de Deus. E o resultado dessa punição foi um temor sobre a igreja. Os irmãos agora passaram a entender na prática a seriedade do pecado e que a Deus ninguém pode enganar. Os juízos divinos servem como advertência para o povo de Deus. Certamente, quando agora se comprometessem em ajudar os necessitados, eles pensariam duas vezes em mentir a Deus e à igreja. Vocês perceberam que nessa cena, Safira, a esposa de Ananias, não estava presente? O texto então continua, versos 7 e 9. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi este o valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. Com a mesma disposição do marido, e sem saber o que havia acontecido, Safira, ao chegar na ocasião, também foi questionada por Pedro. O problema é que ela e o seu marido haviam combinado de contar a mesma coisa. No verso de número 2, nós vimos que ela estava ciente de tudo. Então Pedro a confronta. E vejam como os pecadores podem parecer cínicos. Sabem que estão em pecado, sabem que nada está oculto aos olhos de Deus, mas ainda assim insistem em cobrir as suas transgressões por trás de uma falsa aparência de piedade. Ah, queridos, se as nossas máscaras caíssem, seria revelado então para todos a feiura do nosso pecado. Eles preferem a aprovação dos homens do que a de Deus. Safira, assim como Ananias, tentou manter a aparência, mas o seu coração, que é justamente o que Deus sonda, estava cheio de egoísmo e ganância. Foi o mesmo valor, Pedro. Foi esse valor mesmo. Respondeu ela, sustentando a mentira. Sem arrependimento. A sentença foi a mesma do seu marido. Pecaram juntos e juntos foram para o Sheol, para a sepultura. Pois o texto continua, verso 10 e o verso 11, os últimos do sermão. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. É verdade que muitos dividem a história da redenção em dois períodos.
Eles dizem que o Antigo Testamento referia-se ao tempo da lei, e hoje nós estamos vivendo o tempo da graça. Os que dizem isso dão a entender que Deus era rígido no Antigo Testamento e mais maleável no Novo. E ao fazerem essa separação, mesmo sem intenção, acabam transmitindo a ideia de que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus, seria outro. Foi exatamente isso que defendeu um homem chamado Marcião, considerado herege pela igreja do primeiro século. Ele afirmava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus inferior, vingativo, severo, enquanto o Deus do Novo Testamento seria amoroso, misericordioso. Mas isso é uma grande distorção da verdade. Marcião não entendeu que a graça de Deus já estava presente no Antigo Testamento. Quando Deus, por exemplo, cobriu a nudez de Adão e Eva, ou quando ele libertou, por pura graça, o seu povo do cativeiro egípcio, ele também não levou em consideração que a justiça divina também está no Novo Testamento. Afinal, Deus puniu o pecado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. No capítulo 12 de Atos, vemos Deus executando juízo sobre Herodes. E no nosso texto aqui, o Senhor também decretando a sentença de Safira e Ananias. Isso nos ensina que Deus não muda. Ele é o Deus do Antigo Testamento, Ele é o Deus do Novo Testamento, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Devemos, claro, nos maravilhar com seu amor, ser tocados pela sua graça, mas ao mesmo tempo também devemos temê-lo, porque ele continua santo e justo. Aliás, pela segunda vez neste texto, vemos o relato de que a igreja ficou cheia de temor. Isso nos mostra que Deus se utiliza de situações difíceis, irmãos, para glorificar o seu nome e para edificar a igreja. Embora Ananias e Safira tenham pecado, o Senhor transformou a situação em um exemplo que serviu para santificar o seu povo. O diabo encheu o coração desse casal com o objetivo de descredibilizar a igreja, trazendo assim um escândalo. Mas Deus, que nunca é pego de surpresa, demonstrou o seu poder e ao mesmo tempo mostrou à igreja e ao próprio Satanás que ele já está derrotado e jamais poderá destruir a igreja do Senhor. Aliás, embora estejamos falando sobre igreja desde o início da nossa série expositiva em Atos, é a primeira vez que o termo igreja aparece no livro, aqui. Isso nos lembra as palavras do Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto nos ensina sobre o perigo do amor fingido, do amor hipócrita. Vejam bem, Ananias e Safira realizaram um ato que à primeira vista parecia louvável. Afinal, ainda que não fosse todo o recurso, parte do recurso seria destinado àqueles que talvez sofressem alguma necessidade. Mas a motivação deles não era genuína. Antes de alimentar os famintos, eles queriam alimentar o próprio ego. Talvez receber elogios na igreja. Quem sabe um apelido, a semelhança de José, filho da consolação. Essa é a essência, irmãos, da religião hipócrita.
uma fé de aparências. E sejamos sinceros, quantas vezes caímos nesse mesmo erro? Quantas vezes fazemos algo não por amor verdadeiro, mas para que os outros olhem para nós como espirituais, piedosos, generosos? Pode ser uma oferta na igreja, um serviço prestado a alguém, uma palavra bonita de consolo. Isso talvez possa não ser feito com base no amor ao próximo, mas para alimentar o orgulho do nosso próprio coração. Além do problema de retermos o dinheiro, retemos também a sinceridade. Quantas vezes ajudamos alguém esperando receber algo em troca? Quantas vezes fazemos obras porque desejamos ser reconhecidos? Quantas vezes dizemos palavras bonitas sem que o nosso coração esteja realmente comprometido com o amor de Cristo Jesus? A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Romanos capítulo 12, verso 9, Paulo exorta: o amor seja sem hipocrisia. Isso significa, irmãos, que o nosso amor não deve ser apenas um teatro, algo que demonstramos para os outros, enquanto por dentro o nosso coração está cheio de hipocrisia. O verdadeiro amor, o amor que vem do alto, de Deus, não busca glória para si mesmo. Ele serve quando ninguém está olhando. Ele se sacrifica, mesmo sem esperar nada em troca. Ele se alegra ao ver o outro bem, sem a necessidade de aplausos ou reconhecimento. Portanto, irmãos, vamos examinar o nosso coração. Se temos servido ao Senhor apenas para aparecer, que possamos nos arrepender. Se temos buscado mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, vamos confessar os nossos pecados e vamos clamar ao Espírito Santo que nos auxilie a de verdade amar o próximo com um amor sincero e que glorifique a Deus. Afinal, irmãos, a hipocrisia é algo perigoso. Certa vez, em uma classe bíblica infantil, na hora da oração, a professora pediu que as crianças fechassem os olhos. Terminada a oração, uma criança apontou para outra e disse: "Tia, fulano estava com os olhos abertos." A professora, de forma sábia, respondeu com uma pergunta: "Como é que você sabe disso?" A atitude daquela criança em demonstrar o erro do colega mostrou que ela estava caindo no mesmo erro e que, na verdade, não era superior aos demais. É exatamente assim que age o hipócrita. Ele aponta o erro dos outros, mas não percebe o pecado do seu próprio coração. Jesus condenou duramente a hipocrisia dos fariseus. Eles exigiam que o povo cumprisse regras, quando eles mesmos não cumpriam. Em Mateus capítulo 23, Jesus disse: "Portanto, façam e observem tudo o que eles dizem, mas não sigam o seu exemplo, pois não ensinam, ou melhor, não praticam o que ensinam." Isso não significa dizer que todo pregador é perfeito. O que eu prego aqui também serve para mim. A diferença é que os fariseus ensinavam sem intenção alguma de mudança. Eles pregavam para os outros,
Mas a palavra que eles pregavam não penetrava em seus corações e não transformavam as suas vidas. Isso é hipocrisia. Irmãos, será que também não agimos exatamente dessa forma? Pense comigo no seguinte: quando alguém é surpreendido em pecado, qual é a nossa primeira reação? No lugar de confrontarmos em particular aquele irmão, buscando a restauração dele, o que é que nós fazemos? Contamos a outro irmão, como se fôssemos piedosos e melhores. Sejamos diretos, somos fofoqueiros, expomos aquele irmão, enquanto caímos em um pecado igualmente condenável. Jesus já advertiu isso em Mateus capítulo 7. Por que é que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da trave que está no seu próprio olho? Antes de condenarmos as pessoas, antes de nos sentirmos superiores aos nossos irmãos, vamos examinar o nosso próprio coração, que também tem pecados. E como age o amor não hipócrita? Em vez de expor a fraqueza do irmão, devemos procurá-lo com humildade e amor, aconselhando-o a abandonar o pecado, mas fazendo isso com a consciência de que somos igualmente pecadores e igualmente dependentes da graça de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, onde é que estaríamos a essa altura do campeonato, não é? Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos verdadeiros, a vivermos uma fé autêntica e a amarmos os outros sem hipocrisia. Isso é a vida de uma igreja saudável. Agora falemos, por último, uma última aplicação sobre a vida ou viver, frequentar a igreja. Muitos acreditam que estar na igreja tornam elas cristãs e acham que automaticamente recebem um passe livre para o céu. Não é assim não. Porque se assim fosse, Judas Iscariotes seria um dos maiores crentes que já pisou na terra. Afinal, ele ouviu todos os sermões de Jesus. Ele viu os milagres do Senhor. Ele participou das viagens missionárias, mas nada daquilo transformou o seu coração. O Evangelho vai dizer que ele, ainda em vida, era ladrão e responsável pelo dinheiro do grupo apostólico, roubava. Da mesma forma, irmãos, Ananias e Safira também frequentavam a igreja. Eles estavam nas reuniões, eles oravam com os irmãos, eles conheciam os apóstolos, mas ainda assim foram surpreendidos por um terrível pecado. Irmãos, estar na igreja não salva ninguém. Congregação não é sinônimo de conversão. Joio e trigo crescem juntos. O fato de alguém estar presente nos cultos não significa que o seu coração pertence de verdade ao Senhor. Mas ao mesmo tempo é importante destacar que aquele que de fato nasceu de novo quer congregar. Quem ama a Jesus necessariamente ama a igreja do Senhor. Por isso eu te pergunto, por que é que você vem à igreja? Você está aqui porque deseja buscar mais a Deus?
aprender mais sobre Ele, louvá-lo de todo o coração, prestar um culto de verdade? Ou você vem ao culto apenas porque é um costume? Um hábito que você adquiriu ao longo da vida, porque você de repente se identifica como um cristão, como uma igreja, mas vem aqui sem verdadeira alegria. Muitos vêm à igreja apenas por tradição, mas no fundo acham um saco estar aqui. Se esse é o seu caso, você já parou para refletir se realmente nasceu de novo? Porque aquele que foi transformado por Cristo Jesus passa a amar as coisas de Deus. E o culto é uma das coisas de Deus. Logo, o culto não pode ser enfadonho. O culto tem que ser alegre e reverente. Como eu disse, nós somos agentes ativos. Prestamos culto ao Senhor. Vamos então examinar o nosso coração. Nós estamos apenas frequentando ou verdadeiramente pertencendo a Jesus? Eu quero concluir esse sermão falando sobre a generosidade e o amor sincero que Deus revelou para nós através de Cristo Jesus. Certa vez Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. E foi exatamente isso que ele fez. Em um gesto de generosidade incomparável, Deus se fez homem. Em um ato de amor genuíno, o Filho de Deus se entregou na cruz do Calvário para salvar a gente, levando sobre si os pecados de nós, a quem ele chama de amigos. Oh, meus irmãos, vamos nos maravilhar com essa doce verdade. Jesus Cristo nos amou e nos deu vida quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e os nossos pecados. Se essa verdade estiver atingindo seu coração pela primeira vez, em um ato de fé, venha a Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados e confie que nele você tem a salvação da sua alma e a transformação da sua vida. Posso ouvir um amém, irmãos? Abaixa a cabeça e ora nesse momento respondendo à pregação.